Olá, pessoal! Hoje, no Divertidamática, daremos introdução a noções de estatística, aula 6 do terceiro ano. Relacionando fatos e números. Na estatística, temos o tipo 1, relacionado à contagem dos elementos envolvidos um a um, como o censo populacional, e o tipo 2, feito por meio de uma amostra, como as pesquisas eleitorais. Pesquisa estatística. As pesquisas estatísticas têm linguagem própria. Acompanhe alguns dos seus principais termos e significados: universo estatístico, dado estatístico, amostra e variável. É sobre isso que estudaremos hoje. Universo estatístico. Também chamado de população, o universo estatístico é um conjunto formado por todos os elementos participantes do tema pesquisado. Exemplos. Em um dado comum, o universo é o conjunto com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque esses são os únicos números que podem sair quando eu jogo um dado. Numa sala de aula, o universo é o conjunto de todos os alunos e o professor. Numa cidade, o universo é o conjunto formado por todos os seus habitantes. Dado estatístico. É um elemento do universo estatístico envolvido com o tema da pesquisa. Exemplos. Universo estatístico, obras de Picasso. Dado estatístico, Guernica. Universo estatístico, campeões mundiais de Fórmula 1. Dado estatístico, Emerson Fittipaldi. Universo estatístico, novas cores de automóveis. Dado estatístico, vermelho Bordeaux, azul Monte Carlo, verde Coimbra. Amostra. É um subconjunto do universo estatístico. As amostras são usadas quando o universo estatístico for muito grande ou infinito. Quando a coleta de dados, as informações for muito dispendiosa ou ainda quando o tempo gasto para a coleta for tão grande que desatualiza a informação. A escolha de uma amostra significativa que represente com fidelidade o universo é uma importante preocupação de uma boa pesquisa estatística. Variável. É o tema estudado, objeto da pesquisa estatística. Exemplos. Local para expor um produto em um supermercado. Meio de transporte usado para ir à escola. Temperatura média nos dias de inverno. Quantidade de chuvas em sua cidade. Número de páginas de um livro. Organização de dados. ROL. Quando a variável é quantitativa, ou seja, quando a informação, dado, pode ser representado por um número, o ROL é a organização desses dados em ordem crescente ou decrescente. Se a variável não puder ser expressa em forma de número, não se pode fazer um ROL. Quando os dados são cores, por exemplo. Exemplo. As idades em anos dos alunos de piano de Dona Olga são 12, 13, 15, 12, 12, 16 e 13. Fazendo ROL, ou seja, organizando esses dados em ordem crescente, eu tenho 12, 12, 12, 13, 13, 15, 16. Tabela de distribuição de frequências. Quando há muitos dados e os valores se repetem muitas vezes, o ROL perde a sua função de organização dos dados. Exemplo: as idades em anos dos atletas da escola.
Organiza-se na tabela a quantidade de atletas que têm exatamente a idade pedida. Com 16 anos, 1 atleta, com 17, 16 atletas, com 18, 19 atletas, com 19, 12 atletas, com 20 anos, 2 atletas, dando total de 50 atletas. As tabelas também podem trazer as frequências acumuladas. Exemplo: nessa tabela, eu peguei os dados e a cada linha eu fui somando o valor anterior. Então, se eu tinha um atleta com 16 anos, o total de atletas com até 17 anos são 17. E assim vai até perfazer o mesmo total de 50 atletas. As tabelas também podem trazer as frequências relativas. É quando a idade dos atletas, nesse caso, nesse exemplo que está sendo usado, foi representada por porcentagem. 2% tem 16 anos e 4% tem 20 anos, por exemplo. Exemplo: a altura dos jogadores do time de basquete da escola. Observações: esses jogadores têm alturas entre 1,60 m e 2,10 m. A diferença entre a maior medida e a menor medida da amostra é chamada amplitude. A classe inicial, que contém os dois jogadores com altura entre 1,60 m inclusive e 1,70 m não incluídos, tem amplitude de 0,10 metros. Gráficos. Os dados constantes de uma tabela de distribuição de frequência podem ser mais bem visualizados por meio de gráficos. Pictograma. Um pictograma é uma imagem que representa um conceito ou uma ideia. É uma forma de representar informações por meio de símbolos e figuras. Aí está o exemplo de um pictograma, extensão das linhas do metrô. Quanto maior a linha, maior ela aparece no desenho. Gráfico de barras. O gráfico de barras é usado quando as classes são unitárias. Elas ocorrem de dois tipos diferentes: barras verticais, que são as colunas, ou barras horizontais. Aí segue um exemplo de gráfico de barras. Gráfico de setores circulares. As classes são representadas por setores circulares, cujos ângulos centrais são proporcionais às frequências das classes. Segue um exemplo de gráfico de setores circulares. Gráfico de linhas. O gráfico de linhas é aplicado quando as classes são unitárias. No sistema ortogonal de eixos cartesianos, marcam-se pontos dessa maneira: classe unitária, frequência, e esses pontos são unidos por segmentos de reta quando há uma continuidade dos dados. Um exemplo de gráfico de linhas. Histograma. Histogramas gráficos utilizados quando as classes não são unitárias. São construídos da seguinte forma: o rol é dividido em classes de mesma amplitude. Constroem-se retângulos cujas bases são as classes e as alturas são as frequências das classes. Exemplo: o rol 76, 78, 78, 80, 80, 80, 94, 98, 100 e 106 foi dividido em 4 classes de mesma amplitude e foi representado no gráfico abaixo. Outras representações gráficas. Tenho como exemplo para você o fluxograma e organograma. É quando o gráfico aparece dessa forma que está representado aí. Infográfico. Usado para transmitir conjuntos mais complexos de informações, de um modo visivelmente mais atraentes. Aí eu tenho para você o exemplo de um infográfico. Espero que tenham se divertido na aula de hoje. Até a próxima, pessoal!